Vamos lá, palavra de Deus hoje, dentro do tema que a gente está vivendo, né, que a Sueli já citou, o estilo de vida da comunhão. O tema para nós nessa tarde, que o Senhor permitiu descer no meu coração, é qual deve ser nosso estilo de vida da porta para dentro. Nós vamos falar de estilo. Estamos ouvindo falar de estilo desde domingo. A semana é essa, a semana temática, né, do nosso Apacentai, é o estilo de vida de comunhão. Então, o Senhor colocou para mim, hello, cadê? Eu pensei que já estava na tela. O estilo de vida da comunhão. Então, falando de família, que a gente sempre está falando de família, então é qual deve ser o nosso estilo de vida da porta para dentro, porque estamos falando do estilo de vida geral, né? Porque nós estamos no ano de comunhão, o ano da comunhão, o ano da unidade. E o Senhor fez descer no meu coração. Ainda ontem, depois que eu voltei dos Gêmeos, não tinha pensado ainda na palavra, e ontem, trabalhando no escritório, foi diferente cada dia a rotina é de uma maneira, mas ontem eu cheguei, estava bem já tranquila, né? Já tinha acabado o dia, já tinha chegado dos Gêmeos, e aí eu não estava com sono, sentei, fui meditar, orar um pouco, e Deus colocou um texto no meu coração, né? Deu esse tema no meu coração e depois me deu um texto que está em Gênesis. Vamos abrir? Uma coisa inusitada, que parece que não tem nada a ver, mas o Espírito Santo, ele sabe como fazer. Então, nós vamos falar sobre Caim e Abel. Gênesis capítulo 4. Como deve ser nosso estilo de vida da porta para dentro. Muito bem, ficou ótima a tela, hein? Gostei, viu, Lincoln? Você está aprovado. Gênesis capítulo 4, quero ler do versículo 1 ao 7. Vocês encontraram? Pensei em ler só do 3 em diante, que vai ter a nossa atenção maior, mas vamos ler no contexto para se entender. Gênesis, vou ler eu não sei se você colocou, na tradução da NAA, você colocou? Tá bom. Hoje eu mudei um pouco a tradução porque fica um pouco mais compreensível. Mas aí não tem problema também se estiver diferente. Vamos lá, eu vou ler nessa nova atualizada, Almeida, uma coisa assim. Vamos lá. Adão teve relações com Eva, capítulo 4 de Gênesis, versículo 1. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se alegrou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Por isso que eu gostei dessa tradução. Então o Senhor disse: por que você anda irritado? Por que esta cara fechada? Versículo 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O que isso tem a ver, né? Uma pergunta de início. O que isso tem a ver com o tema? Qual deve ser nosso estilo de vida da porta para dentro? Nós precisamos falar da porta para dentro, né? Porque a proposta desse culto à tarde, né, é o culto da bênção familiar. Então, eu preciso ter a bênção dentro da minha casa. E a gente sempre fala sobre isso. Não adianta ser uma boa pregadora aqui, uma boa cantora, um bom profissional, um bom crente na igreja e dentro de casa a gente virar casaca. Não adianta. Porque, primeiramente, Deus está vendo. E, segundo, nosso ambiente familiar dentro de casa é onde a gente deve ter as nossas primícias de coisas boas. Tem que ser para nossa família. Eu até costumo pensar, gosto de sempre comentar, sempre não, mas quando há oportunidade, eu gosto de pensar que a gente, né, eu sou do Nordeste, embora vim com 5 anos, então tem 50 anos que eu estou aqui, mas eu fui ensinada numa cultura de que tudo que é bom, sabe, Bianca? Tudo que você tem, assim,
uma toalha bonita, você tem assim umas taças, coisas bonitas da casa, você só põe quando vem visita. Quando não vem, é no copo de requeijão mesmo, sabe? É na toalha de plástico. Eu aprendi isso, assim, não estou falando nada em relação à minha mãe por me ensinar isso, mas acho que é o normal, todo mundo aprendeu assim, a maioria, aliás, né, aprendeu assim. Só que eu me casei e eu ficava pensando, que engraçado, tá meu marido, minhas filhas, e eu ponho tudo os mais basiquinhos. Aí quando vem alguém, eu ponho chique. Não. Então, as meninas até acham ruim comigo quando vão agora para casa, porque é muita gente, né, gente? Vamos combinar que são eu e meu marido, 3 filhas, 3 genros e 6 netos. Então, na hora de colocar copo, essas coisas, vamos pôr descartar, vamos pôr descartar. Pois eu deixo às vezes, mas eu faço questão de todos os copos de vidro na mesa. E tem dias que eu ponho as minhas taças mesmo para tomar meu suco de uva, adoro. E por que eu faço isso? Porque é para minha família. Tudo bem, vem alguém de fora, vai fazer, eu vou fazer igual eu faço para minha família. Isso apenas eu estou contando uma coisa de detalhe. Mas tem a ver com o que a gente tem no comportamento. No comportamento, muitas vezes, falamos isso semana passada também, a gente às vezes não escolhe bem as palavras para lidar com a família, com o marido, com o esposo, com os filhos, fala de qualquer jeito. Com o filho, daqui a pouco chega o filho da outra pessoa, ai, não sei o quê, a criança fez a mesma atrapalhada, a criança raspou alguma coisa, o filho, seu não sei das quantas, vai. Quando é o filho, queridinho, só um minuto, dá licença, o maior carinho do mundo com o filho do outro. Então, tudo isso é um reflexo, né, do nosso comportamento que precisa ser, como eu estou dizendo aqui, um estilo de vida, como deve ser e qual está sendo. Com essa leitura, nós vamos discorrer um pouquinho como está sendo o nosso estilo de vida da porta para dentro, onde ninguém de fora está vendo, mas quem está dentro está vendo. Que quem conhece a gente de verdade é quem está lá dentro, né? Então, poxa vida, como está sendo? Vamos pensar. Primeiro, pensando em estilo, na questão de estilo, eu li muita coisa, fiquei lendo um pouco, né? A gente fica fazendo algumas pesquisas, mas assim, eu li tanto sobre estilo que eu cheguei à conclusão, a minha conclusão, não vou dizer assim, tá no Aurélio, tá não sei aonde, não tá não sei aonde. Eu estou dizendo que estilo é isso. Você vai colocar lá, estilo é a maneira destacada, diferenciada de viver que se torna rotina. Simples assim. Estilo é isso. Então, é alguma coisa que a gente começa a fazer e aquilo faz parte da nossa vida, não é cultura. Como eu disse, a cultura, não sei se do Nordeste ou a cultura geral antigamente, era da gente usar só as coisas bonitas da casa quando viesse visita. Então, isso é uma cultura. Então, não estou falando de cultura, estou falando de estilo de vida. E aí, até para me ajudar, essa semana passada eu saí rapidinho, né, que é para o médico, essa semana fui fazer o exame, e eu cheguei e sentei para fazer o exame, e eu olhei um pai e um filho, que eu olhei para eles, eu fiz assim, gente, não tinha nada a ver com todo mundo que estava lá, todo mundo que estava lá era diferente deles. Eles com os cabelos tudo arrepiado, com não sei quantos negócios aqui nas orelhas, não tenho nada contra, não estou falando de nada contra, só para dizer para vocês que era muito diferente, com os breguete preto assim, alargador, e assim, os dois de bermuda, e cheio de tatuagem, e uma roupa assim, e o jeito do cabelo dava para perceber. Por favor, entendam. Parecia que eles não usavam, o cabelo não via água há uns 30 dias. Os dois, o pai e o filho. É o estilo deles. Eu vi, o estilo das pessoas, dependendo de como é, elas se destacam. Eu tô contando esse tipo de estilo para dizer o seguinte: o estilo de uma família que se cumprimenta, que às vezes até tem dificuldade, porque está junto, acaba né, se bicando, mas que a vizinhança não fica sabendo, entende? Isso é estilo de vida, é a maneira como você escolhe viver. Então, estilo, por isso que eu coloquei, maneira destacada e diferenciada. Por quê? Porque hoje em dia, por conta do estilo de vida, que as pessoas não estão nem aí para estilo nenhum, cada um deixa a vida me levar e cada um faz do mesmo jeito, e é primeiro eu, e mimimi, blá, blá, blá. O que está acontecendo? As famílias estão detonadas. Eu posso dizer, inclusive, como profissional na área da psicoterapia, que a gente encontra adolescentes, não porque eu estou indo, porque estou vendo dentro da minha sala, porque nossa visão é clínica. E o que a gente percebe? Adolescentes que não conversam com os pais. Enquanto a criança está conversando com o pai, daqui a pouco a criança já começa a se alienar da família, começa a ficar só no celular, começa a chegar da escola, se enfiar no quarto, pai e mãe nem liga mesmo, que não quer conversa, que não quer problema, e vai deixando. O que está acontecendo? Esse estilo de vida largado. Deus não nos deixou um estilo de vida largado. Pelo contrário, temos que ter responsabilidade, cuidado, e dá trabalho, ter filho dá trabalho, mas nós temos que continuar cuidando. Temos que continuar indo atrás. Mãe, não, vem aqui, vamos conversar, tem que falar.
Ah, porque ele não vai achar bom, não sei o que. Eu até postei no meu Face semana passada, não sei que dia desse, tinha até esquecido que faz tempo que eu não mexia, que tá lá, o pai e a mãe assim, com o menino sentado como um rei, o pai e a mãe assim, né, fazendo a reverência, como dizendo assim, o reizinho que não pode, senão, não pode contrariar, senão vai traumatizar. Tudo errado. Enfim, não é para esticar tanto, estou esticando, mas tudo bem. Bora lá. Bom, no versículo 5, a gente vê aí, Caim, o texto fala claramente, Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Não digam, não se entreguem e não se manifestem. Só eu tenho que manifestar, que acabei já manifestando. Mas quantos de nós, né, não somos, não vou dizer que conhece alguém, mas quantos de nós, quando alguma coisa não vai bem, a cara já faz, tum, já cai, né, já fecha. E aqui aconteceu com Caim. Caim viu que ele, não vou entrar no mérito, irmãos, não é o momento para isso, né? Nós vamos focar exatamente nas atitudes de Caim, mas tem toda uma questão. Por que Deus não aceitou a de Caim, por que aceitou de Abel? Mas nós vamos entrar nesse mérito, não vou entrar nessa parte agora, né? Mas vamos pensar o seguinte: Caim foi contrariado, ponto. Porque Deus olhou e aceita a sua, Abel, não aceita? Então ele foi contrariado. E pensando nessa questão da contrariedade, é assim, quantas vezes na nossa vida nós precisamos ser contrariados, né? Tem a continuação aí, Lincoln, por favor. A contrariedade faz parte da nossa existência. Ela tem que fazer parte da nossa existência. Sabe por quê? Porque nós somos humanos, nós somos limitados e ninguém agrada todo mundo toda hora e ninguém se agrada de todo mundo toda hora. Então a contrariedade, ela vem para nos testar, porque somos humanos. E aí é interessante pensar que essa contrariedade tanto pode ajudar como pode também nos permitir de termos um crescimento. Deus sabe de que nós somos humanos. Deus nos conhece. Olha o restante, a outra parte que eu estou pensando. Não, ainda antes nesse texto, quando ele fala que ele ficou muito irritado e fechou a cara, eu entendo que além dele contrariado, ele ter ficado contrariado, porque é uma coisa que não foi do jeito que ele queria, outra coisa foi que ele fez uma comparação. E, queridos, num mundo tão complicado que a gente está vivendo e num mundo tão globalizado, que as pessoas postam tudo e quer ver tudo, e não só na questão das redes sociais, mas no dia a dia, existe uma competição, né, e uma comparação. Pessoas vivem se comparando e competindo entre si. E aí, a comparação, comparar-se é ter pouca profundidade consigo mesmo, é falta de amor próprio. Falta de profundidade consigo mesmo, porque assim, eu tenho que entender que eu não nasci, por exemplo, com o cabelo liso. Aí eu não consegui hoje fazer uma escova, arrumar, porque sempre eu estou fazendo, e o cabelo está assim, cheio das ondinhas. E isso não me diminui. Estou falando uma coisa muito básica, pequena, mas para entender que quando eu me aceito e eu me amo como eu sou, eu não me comparo com ninguém, porque cada um tem a sua vida, tem seu momento, sua hora, cada um tem a sua força, cada um tem a sua limitação. Quando eu ministrei já há algum tempo nas escolas, por aí, na época de Setembro Amarelo, contra a questão do suicídio, a gente fala muito sobre isso, porque o adolescente hoje entregue a si mesmo, que os pais não estão cuidando dos adolescentes geralmente, no geral, né, eu estou generalizando, o que acontece? Aí a mídia, a televisão, as redes sociais, fica lá postando o perfeito. O perfeito nunca vai existir, isso é utopia. Só que aí a menina quer ter o cabelo da fulano de tal, a outra quer ter não sei o quê, e fica nessa competição. E isso cria um problema gravíssimo, emocional, psicológico e espiritual. Nós não podemos ficar nos comparando com ninguém. Quando aconteceu de Deus aceitar de Abel e não aceitar de Caim, teve um motivo, mas o que Deus nos mostra aqui é que houve o quê? Uma questão dele ficar se comparando. Ele se comparou, por isso que a Bíblia fala que ele ficou muito irritado e fechou a cara. Por quê? Existia nele já uma personalidade, um temperamento e uma forma de ser que não era agradável a Deus. Ele já tinha nele próprio uma debilidade. E aí, nessa situação toda, vem o versículo 6 e Deus pergunta. Olha que coisa incrível. Adão e Eva estavam no Éden, Deus descia, a Bíblia diz que Deus descia toda a tarde e conversava com eles.
Aí eles pecaram, erraram, foram expulsos e tal, acabou. Só que quando Adão e Eva tiveram filhos, Deus desceu para falar com Caim. Olha como Deus amava Caim. Olha como Deus amava o homem que estava contrariado, irritado e com cara feia. Mas Deus amava e perguntou para ele: por que vocês andam irritado? E por que essa cara fechada? Se Deus está perguntando, Deus questiona, é para reflexão. Deus jamais vai querer o mal de alguém, meus irmãos. Imagina, Deus foi lá, não aceitou. Deus era mal, Deus queria o mal de Caim. Vocês acreditam nisso? Jamais. Deus quer sempre o nosso bem. Às vezes, Deus nos contraria. Deus vai te contrariar, Sueli, quando você menos imaginar. Por quê? Para a gente aprender a não fazer cara feia. Deus vai contrariar por quê? Não gostei. Pode crer, vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até a gente aprender, parar de ficar assim, porque Deus sabe o que faz, Deus quer o melhor, e Deus está... Quando a gente é contrariado demais, você que está aqui nessa tarde, ou você que de repente está aí na internet, e se sente contrariado sempre, deixa eu dizer uma coisa para você. É Deus, é o Papai do Céu, querendo fazer você crescer. Deus não tem nada de mal, ele não oferece mal, Deus não é mal, Deus é bem, Deus é tudo que é de bom é Deus que deu. Então, veja só, Deus faz a pergunta para ele fazer uma reflexão. Uau, o que está acontecendo? O que você está com essa cara? Por que você está irritado? Deus vai falar, se é alguém, por exemplo, digamos numa briga lá de família, uma DR lá de marido e mulher, quando um fala e o outro faz a cara feia, o outro vai perguntar, que é essa cara aí? Não é querendo bem, já é para alfinetar. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. Não, eu sei que essas coisas que eu estou falando, nessas famílias aqui, jamais acontece, claro. Não. Na igreja lá da esquina que acontece. Aqui na nossa igreja, nunca. Que isso? Né, Léo? As famílias nunca vai ter isso. É tudo queridinho, queridinha. Tudo querendo bem. Mas pensar isso de Deus, Deus não pensa o mal. Deus não quer o mal. Deus queria o bem. Então, Deus faz para uma reflexão, para um pensamento dele, tentar pensar o que estava acontecendo com ele. Enfim. Aí o versículo 7 vem dizendo: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então, se você fizer o que é certo, eu aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo desse pecado, o desejo dele, será contra você. Pecado não tem nada a ver com a gente, no sentido, o que Deus tem para nós é o contrário do pecado. Então, o desejo do pecado é contra nós. Mas é necessário que a gente faça o quê? Que a gente domine esse pecado. E aí eu aproveitei uma tradução, uma outra tradução nesse mesmo versículo, na NVT. Olha o que diz lá, não sei se o Lincoln colocou, mas olha o que diz na NVT esse mesmo texto. No versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. O pecado quer fazer o que com a gente, irmãos? Nos controlar. O pecado está sempre na porta. Qualquer ação nossa, qualquer cara feia, vamos entrar no contexto? Qualquer cara feia que eu e você faça, e qualquer irritação nossa, que a gente começa a se irritar, o pecado já fica na nossa porta, esperando para dar o bote. Mas ele não dá o bote de qualquer jeito. Nós vamos continuar aqui, vocês vão entender. Mas ele está à porta. É o texto, é Deus falando. Versículo 7, Deus está falando com Caim. Preste atenção. Se você fizer o certo, não vai ser aceito. Mas fique esperto. Se você não fizer o certo, seu coração fica preto e peludo, como eu escuto lá os Gêmeos, né? O líder do Gêmeos Oiquia lá com a gente trabalha, o Márcio, o diácono. E eu aprendi com ele. Coração preto e peludo, que diz assim, o coração, as crianças aprendem isso, acho que na escola bíblica, né? O coração preto e peludo, ou seja, deixou entrar o mal. Então, olha só, fique esperto, porque senão seu coração vai ficar preto e peludo. Então, fique. É o Senhor dando orientação, é o Senhor dizendo, fica ligado. Você fechou a cara, ficou irritado, é um pulinho para poder você entrar em pecado. Você não entrou ainda. Quem fecha a cara e fica irritado ainda não entrou em pecado, mas tem todo um processo, vamos continuar aqui. Então o texto diz, o pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você que deve dominar. O pecado quer controlar, mas quem deve dominar quem é? Eu e você. Como? E como vamos fazer? Aí tem o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 26, diz assim, fiquem irados e não pequem.
Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Então, olha lá, olha o texto que está dizendo. Quando nós olhamos aqui, o Senhor falando, você não pode deixar a sua cara fechada e você irritado, ficar irritado. Você não pode ficar muito tempo, porque o pecado está na porta, não é isso? Então, olha como o pecado está na porta. O Senhor fala, o pecado na porta o que é? O pecado na porta é a primeira parte. Fiquem irados, mas não pequem. Aí não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. E o que a gente vê então? Irar, mas não pecar. Quando a gente está irado, fechou a cara, né? Ficou irritado, a gente começa a pensar no que está acontecendo. Então a gente tem tempo para pensar, tem tempo para meditar, para refletir. E o Senhor sabe que nós somos humanos, queridos. Quem está falando isso, irem e não pequem, é Deus, porque Deus sabe que o nosso limite é na tampa. Deus sabe muito bem que tem algumas pessoas que têm um limite maior que o outro. Deus sabe, como eu falei na semana passada também, tem alguns temperamentos que é assim, o estupim, bem curtinho. Já o mundo acaba. E tem outros que a pessoa vai deixando, mas também quando o negócio chega na tampa, aquela pessoa tão boa, tão calma, vai nessa. Vai, aproveita que a pessoa é muito calma, ele é bonzinho, ele é boazinho, vai pisando no calo, vai. Vai chegar a hora, porque todo mundo aqui é humano, gente. O que tem o estupim curto é o mais conhecido, porque triscou, já estoura, já fala, já gesticula. Mas o bonzinho, fica com essa história do bonzinho. Vai nessa confiança do bonzinho. Um bonzinho chega uma hora. Por quê? Porque nós somos todos humanos. Então, o Senhor, que nos criou, ele fala, então, já que vocês são humanos, se irem. Porque eu sei que vocês vão se irar. Tipo assim, fez cara feia, se irritou que nem Caim, tá bom. Mas peraí, pensa nisso agora. Por que você está fazendo assim? Por que o Senhor perguntou? Por que você está irritado? Qual é a pergunta? Qual é o motivo da pergunta de Deus? Para zoar, fazer zoeira, zombaria, ou que nem a gente, só para alfinetar? Não. O Senhor pergunta e fala assim, mas por que você está assim? Deus chama a gente para refletir. Chama a gente para pensar no que está acontecendo. Para a gente não deixar criar a situação do pecado em si. O pecado não ser, né, de fato, ele acontecer. Então, existe essa questão. Vamos pensar, vamos meditar, refletir, porque nós somos humanos. Aí o texto, na continuação de Efésios, diz, não deixar se pôr o sol. Aí eu escrevi aí, olha, os sentimentos que acabaram de passar, a irritação, a cara feia, passou por nós, não pode ficar. Você se irrita, eu me irrito. Não adianta dizer que não. Olha, tudo com aureolinha na cabeça. Imagina, depois que eu aceitei Jesus, nada me irrita. Nossa, nada, absolutamente, nunca fiz cara feia. Quem é esse? Levanta a mão, eu vou ficar com as minhas para baixo. Impossível. No entanto, queridos, é isso. Não se ponha o sol sobre a sua ira. O que passa de ruim na gente, o sentimento ruim, passa, mas não pode ficar. Passa a chateação, passa a irritação, mas não pode ficar, porque aí dá lugar ao pecado. Enquanto está passando, não fica na gente, a deixa de Deus de dizer assim, não deixa se pôr o sol. Por que está escrito isso também? Porque não deixar se pôr o sol significa não deixa passar muito tempo. Um pouquinho, como humanos, é até natural da humanidade. Até uma pessoa mais santa da terra, que eu não sei quem é, mas a Bíblia fala sobre um homem manso, né? Todo mundo destaca Moisés. Moisés foi um homem mais manso da terra e diz que Moisés, uma hora, ficou tão irritado com o povo de Israel que só dava mancada. O que ele fez? O Senhor disse para ele, fala com a rocha. O que ele fez? Meteu a vara na rocha, não foi isso? Olha o homem manso. Se ele que é manso fez isso, quantos mansos tem aqui? Não precisa nem dizer. Então o Senhor está dizendo, olha, permita que não permita que o sol se ponha. Então nós podemos nos irar, podemos nos irritar, podemos fazer cara feia, mas isso não pode ficar em nós. E na continuação, o que o Senhor fala? Nesse caso, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Isso está no texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Aí, Efésios 4, 26 diz, não deixe se pôr o sol.
O que o Senhor está dizendo aqui? Não dê lugar para o diabo, porque quando a gente deixa passar um pouquinho mais, o pecado entrou, quem entra junto com o pecado? E quem é o pecado? É de Deus ou do diabo? Então, o que acontece com a gente? Quando a gente deixa a ira ficar, a raiva ficar, a irritação ficar, quando o pecado entra, ele vem acompanhado, porque o diabo já tem legalidade para entrar, para colocar pensamento, porque a gente já está assim, ó, com aquela, o olho começa a ficar, né, cheio de sangue. Aí já começa a se não tem o que fazer. A gente dá luz ao pecado, ou seja, a carne nossa inflamada, o diabo vem assim, sabe aquele, já viram, pelo menos em filme, né, eu já vi, os lobos quando estão diante da presa, tudo com fome, fica babando, com a boca aberta, babando, é assim que o diabo fica em nós, ao nosso redor, derredor, como diz a Bíblia, esperando a gente para tragar-nos. E uma cara feia, deixa eu falar uma coisa para vocês, a nossa cara feia, o diabo tá bem ligado, viu? Quando ele vê o marido lá chegar e não tratar bem a esposa, ou vice-versa, aí ele vê uma cara feia, ele já fica assim, ó, na porta. Tá dizendo a palavra, não tá dizendo? Fica na porta, fala assim, é agora. E aí o furdunço está feito. Aí a confusão está feita. Então nós temos que tomar esses cuidados. Quem está falando aqui é alguém humana quanto você. Tão humana quanto vocês. Eu estou vendo o Senhor falando conosco, num ano de viver unidade, se não começar em casa, vamos ser todos fariseus hipócritas. Não quero ofender ninguém, mas estou falando da palavra de Deus. Que adianta? Que adianta a gente fazer tudo bonitinho lá fora e dentro de casa virar um lobão? Não adianta. Enfim, o texto está dizendo, não dê lugar ao diabo, ou seja, lá, isso está escrito em Efésios, mas Gênesis, que texto estão juntos, e em Gênesis Deus diz, é você que pode dominar, você pode dominar, pode até se irar, porque você não é perfeito, porque você é humano, e sobe o sangue, aí você fala, ai, peraí, Senhor, me ajuda, me desarma, ufa, porque qual é a nossa forma de ser? É sempre assim, pensando o que vem contra nós. Não no que a gente faz. A gente sempre pensa que eu sou o coitadinho, né? Enfim. Então, se nós podemos dominar, eu quero ler com vocês o versículo 8 agora para encerrar. O versículo 8 de Gênesis 4. Depois que Deus fala com ele, aí, olha só, Deus acabou de falar com Caim. A gente não sabe o tempo que durou isso, né? Não vamos entrar nesse detalhe. Mas aí o versículo 8 diz assim, Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, Caim levantou-se contra seu irmão Abel e o matou. Aí agora vamos pensar o seguinte, qual é o tema que nós estamos vendo hoje? Qual deve ser o estilo de vida da porta para dentro? O nosso tema de hoje, vamos pensar que Caim ficou desgostoso, foi contrariado, não gostou do que aconteceu de Deus dar preferência às coisas de Abel e não a dele, e ele acabou ficando irritado, tendo pensamentos, né, ruins, tendo uma cara feia, não gostando, e ele não fez o que Deus disse. Deus disse para ele esquecer, né, para ele não ficar assim, para ele dominar tudo aquilo. E o que ele fez? Ele não ouviu a Deus. E o estrago foi feito, ele matou o irmão dele. Qual é o estilo de vida que nós estamos vivendo dentro das portas da nossa casa? Em muitos momentos, dentro de casa, a gente se colocando na posição passiva de que a gente é sempre o coitadinho, né? A posição de coitadismo, né? Que Augusto Cury fala. O que vai acontecer? Nós vamos sempre achar que nós somos os coitadinhos. Nós não somos os coitadinhos. Nós temos que pensar na nossa forma de estar fazendo isso com alguém. Porque aqui o tempo todo a gente fica assim, é meu marido, é meu filho, é a minha esposa. Não, e eu que estou fazendo? Eu preciso tomar uma posição de eu não deixar esse pecado, essa raiva, essa ira, se transformar realmente numa ação minha que eu vou maltratar alguém. Então, irmãos, vamos prestar atenção aqui, que conforme a maneira como eu estou tendo estilo de vida, deixando aflorar minhas emoções, eu estou matando filho,
eu estou matando pai, eu estou matando mãe, eu estou matando alguém da minha família, se eu não souber agir. Estão entendendo o que eu estou falando? Se eu não estiver atenta, como Deus pediu para Caim ficar atento, por que você está com essa cara feia? Por que você está irritado? É para ele pensar. E quando a gente começa a pensar, é um momento que não pecou ainda e dá para refletir, para voltar atrás. Caim teve o tempo de refletir e não voltou atrás. Nessa tarde, o Senhor está dizendo nesse final de palavra, o Senhor está dizendo para nós ainda temos tempo de voltar atrás, mas estamos, às vezes, já com alguém morto dentro da nossa casa. Alguém morto espiritualmente, alguém morto emocionalmente, alguém morto dentro dos seus conceitos de pessoa. Porque palavras maltratam. Às vezes, no calor das nossas discussões, falamos coisas que não devemos. E todo mundo que está aqui sabe muito bem as palavras que você profere na hora que você não está legal. E o quanto é melhor você não falar. Mas alguém diz assim, não, mas diz aí, reza uma lenda que a gente tem que falar para não adoecer. Não é lenda, é verdade. Só que você falar o que não vai fazer bem para o outro, você pode muito bem engolir sim. Porque você está raivoso, irado, você tem que falar, sabe com quem? Vai para o seu quarto, para o banheiro, sei lá para onde, vai falar para Deus. Alguém proferiu alguma coisa que você não gostou, alguém te magoou, seja lá o que for dentro de casa que aconteceu alguma coisa, não é soltar os cachorros do mesmo jeito que você recebeu os cachorros, você devolve os cachorros. Não. Você vai falar com Deus. E você não profere e não mata ninguém. Não vou. Tipo aquela história, né? Quando é fora de casa, não vou levar desaforo para casa. Mas o desaforo é dentro de casa, pois é, já está em casa mesmo? Não. Eu sei que é um exercício, mas o Senhor quer que a gente tenha um estilo de vida dentro da nossa casa, para que quando o vizinho ou qualquer pessoa que entre, fala assim, nossa, o que tem aqui dentro? Não precisa ser uma casa luxuosa, mas é uma casa de paz. Uma casa onde o estilo de vida ali é as pessoas se respeitarem. Pode até falar alto. Minha família, meu pai do céu, como falar alto? É tudo descendente italiano e baiano misturado, né, gente? Então, eu fico agoniada, porque moro em apartamento, a gente chega tarde da igreja e papeia e fala alto e tal. Mas em nenhum momento, se os vizinhos estão escutando, graças a Deus, nunca ouviu gente falando alto porque estão brigando. Mas é só todo mundo, assim, é uma disputa para ver quem fala mais alto, porque quer falar do seu assunto. Né, Thalita? Né? Não é porque está discutindo, é porque está se alterando. E por que eu estou dizendo isso em relação à minha casa? Você pensa na sua, estou falando da minha, porque eu não vou ficar falando de outras pessoas, vou falar da minha casa. Mas eu não estou com isso enaltecendo minha casa, estou dizendo que a gente tem que buscar isso todos os dias. A partir de quem? De nós. Mas o outro não faz, espera aí, mas o marido não faz, a mulher não... Você pode morar com 10 pessoas na mesma casa, a parentela lá, com tudo que é irmão, sei lá, e falar que todos são da briga, mas alguém tem que não ser. Amém? Vamos ficar em pé? Encerrar essa palavra, encerrando, eu estava em casa pensando, e veio na minha mente algo que não tem a ver com casa, com família, mas veio esse episódio que desceu no meu coração. Eu falei, é sobre isso que eu vou dar como exemplo. É muito bom a gente ter exemplos, né? Dar exemplos, às vezes são ilustrações, né? Às vezes são verdades. E eu passei uma situação, algum tempo atrás, muitos anos atrás, quando a gente tinha a nossa escola, o IEGES, era bem pequenininha ainda. E eu passei uma situação eu dava aula de ensino religioso, e eu dava aula de primeira a oitava série. Então, uma turma da manhã era da quinta a oitava, e depois à tarde ia no primeiro ano até a quarta série. Quando eu ia entrar no primeiro ano, segundo ano, acho, na sala, a diretora e as professoras já tinham me avisado. Tinha um aluno lá, um aluno que não gostava de crente. Eu não sei o que ele estava fazendo na nossa escola, né? E ele era bem, assim, o pessoal chamava ele de rebelde, mas ele tinha, assim, era bem armado quanto à questão de vida, de falar as coisas de Deus e tudo mais. E ele estava sentado bem na frente. E me falaram já, olha, se ele fizer alguma coisa e tal, não liga não. Tal. E eu entrei. Quando eu entrei, ele sentado na frente, todo mundo nesse dia sabia que tinha que trazer a Bíblia, né, e tal. Ele pegou a Bíblia, jogou no chão, aberta, pisou na minha frente. Pisou e depois foi lá pro fundo.
menino que acho que uns 8, 10 anos. E eu vi aquilo que ele fez, eu fiz de conta que não vi, dei a aula normal, resumindo, que não vamos conversar, ficar me delongando, mas eu fui entendendo aquela criança, fui entendendo que ele tinha alguma dificuldade familiar também. É como se ele também dentro de casa tivesse que mostrar alguma coisa, ele queria aparecer de alguma maneira, chamar a atenção de alguma maneira. E resumindo, queridos, eu preciso falar isso, porque veio na minha mente hoje, eu não estava nem pensando nisso, eu creio que Deus mesmo fez eu pensar. Eu o tempo todo tratei ele como se nada tivesse acontecendo, fiz que não vi, não dei bronca, não pus castigo, não falei nada. Eu agia normal, como se todo mundo estava normal com ele. Não passaram-se muitos meses. Um dia eu cheguei, ele sentado lá na frente, com a Bíblia dele, com o caderno, me chamando de professora, como se nada tivesse acontecido. Então, na verdade, tem que partir de nós. Eu, como professora, tinha o direito de querer respeito, tinha o direito de brigar porque ele fez aquilo com a Bíblia. Meu Deus, aquilo doeu meu coração dele fazer aquilo. Mas era uma criança. Entendem? Então, nós precisamos sempre fazer a nossa parte. Não fazer a nossa parte de acordo com o outro. O outro é o outro, mas eu tenho que fazer. Quantas situações em famílias que precisam ser mudadas e a gente fica esperando o outro mudar. Eu até lembrei disso. Um dos programas que a gente gravou quando fez um tempo aí no Mente Livre, um dos temas era assim, mude para mudar. Você quer ter o marido mudado? Mude você. Você quer ter o filho mudado? Mude você. Você quer filhos, crianças mudados? Mude você. Ah, agora eu lembrei. Uma das filhas, eu tinha pouca experiência, né? A gente nunca tem experiência, porque os filhos nunca vêm com manual, né? E eu tinha uma dificuldade com a Michelle, a mais velha, eu era muito novinha, tive ela com 20 anos, e eu não tinha, né? Não tive nenhuma orientação, enfim. E ela, como toda a fase que as crianças passam, né? De não querer obedecer, de querer ficar no mundo delas e fazer do jeito delas. E eu não sabia lidar com a Michelle, eu chorava com isso e batia nela, e batia, só batia. Até um dia, e eu batia, mas depois orava, né? Ainda bem, graças a Deus que eu orava. Porque eu não sabia o que fazer. Aí um dia eu lembro disso como se fosse hoje. Eu ajoelhei no meu quarto, na minha cama e fiquei, Senhor, o que eu faço com essa menina? Ela não muda. E ficava assim, Deus, ela não muda, Deus, ela não muda, Deus, ela não muda. A Michelle tinha 2 aninhos. E foi lindo que eu ouvi Deus falando, ela não tem que mudar com 2 anos. É você que tem que mudar o comportamento com ela. Queridos, precisa dizer mais alguma coisa? Alguém fala assim, mas você tá falando só de criança, meu marido tem 40 anos, meu marido é um velhão que não muda. Pois aí, você tem quantos anos para mudar? Nós precisamos mudar. Quer ver uma situação mudada na sua casa? Mude você. Nós, mudando a nossa maneira, as coisas vão mudar.